Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados na tela da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada sábado a gente traz um novo tema, levando informação a todos os públicos e com a ajuda de especialistas sempre, então, para deixar tudo bem claro para você que nos acompanha na telinha da SIC, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. Bom, o assunto do momento é o transplante de coração por conta do procedimento que o apresentador de televisão Fausto Silva foi submetido e, claro, gerou muitas dúvidas sobre o procedimento, sobre a espera, quem pode furar a fila de transplante, várias dúvidas, né? A cirurgia de transplante de coração pela qual o apresentador Faustão passou é feita no Brasil desde 1968 como uma última alternativa de tratamento para problemas cardíacos. A medicina ela evoluiu e permite que o paciente tenha excelente qualidade de vida após o procedimento. Mas um obstáculo permanece: a dificuldade de encontrar doadores de órgãos no país. Por isso, o Viver Bem convidou o especialista no assunto, o cirurgião cardíaco, Dr. Arleto Zacarias, para esclarecer as nossas dúvidas e você, de caso, ficar bem informado. Pode chegar, doutor. Seja bem-vindo aqui com a gente. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bem? Fique à vontade, doutor, então, para a gente poder falar um pouquinho sobre este tema, falar sobre essa situação, né? A gente teve aí o assunto ganhando destaque, visibilidade por conta do apresentador. Mas quais são os critérios e requisitos para que um paciente ele seja elegível para um transplante de coração no SUS no Brasil? Bom, como sempre, o transplante é para os pacientes que estão em fase terminal do tratamento, que não tem outra opção. Então, para isso, o paciente precisa estar nessa condição aqui. Não tem outro tratamento a ser feito, a não ser substituir aquele coração. Então, são os pacientes que têm insuficiência coronariana, que têm diabetes, que têm lesões de coronárias graves, têm miocardiopatias severas, ou cardiopatias congênitas que não têm outro tratamento. Você é obrigado a tratar esse paciente trocando o coração. Então, são inúmeras as patologias São inúmeras. Que podem levar à necessidade de um transplante. São. Na fase adulta, hoje, o mais comum é o paciente que está com insuficiência cardíaca, que não tem mais condições de tratamento. É o paciente valvular, que é o coronariano que fez infarto, vários infartos, o coração já não tem mais condições de bater sozinho, precisa de ajuda. Então, esse paciente é elegível para o transplante. Doutor, somente a família pode autorizar a doação de órgãos para uma pessoa morta, e é possível oficializar essa vontade ainda em vida para que não haja nenhum impedimento familiar caso algo aconteça? O paciente, o doador, pode escolher doar. Então, se ele chama por escrito que ele quer ser doador, a família tem que obedecer. Então, agora, é sempre a família, a última palavra é da família. Se não ter o seu nada escrito, a família vai decidir se quer ou não doar o órgão, independente de qual seja. E quais são os órgãos e tecidos que podem ser doados por doadores mortos? Na verdade, todos os tecidos podem ser doados. Até semana passada, na Inglaterra, foi feito o primeiro transplante de útero, que nunca tinha sido feito. A irmã doou útero, que já tinha tido 2 filhos, doou útero para a irmã que não tinha útero, para que ela possa ter filho. Então, qualquer tecido pode ser transplantado. E quais são os profissionais de saúde que estão envolvidos na avaliação e na seleção de pacientes para transplantes cardíacos pelo SUS? Existe um grupo de transplante, um centro de transplante no Brasil inteiro, todos esses centros de transplante, onde tem um cardiologista, um clínico, um psicólogo, uma enfermeira, tá? Que vão todos lidar com o paciente. Mas, em última análise, quem decide é o cardiologista junto com o paciente. Há limites de idade para a doação de órgãos? Qualquer pessoa que venha a falecer, ela pode se tornar uma doadora? Ou tem parâmetros de idade também? Esses parâmetros estão mudando. Houve parâmetros. Há alguns anos atrás, um paciente com 65 anos já não seria mais receptor para transplante por causa da idade. Hoje não. Hoje o próprio Faustão tem mais de 70 anos e recebeu um transplante. Então, isso está evoluindo. Hoje uma pessoa chega aos 90 anos com saúde. Então, se transplantar um paciente aos 70, ele viver mais 20 anos, ele vai chegar aos 90 e vai chegar bem.
E de doador, para doar? A mesma coisa. Então, hoje, doadores, antigamente, mais de 65 anos não seriam doadores. Hoje, o coração de uma pessoa normal, que não tem doença nenhuma, pode ser transplantado num paciente de 50 anos e ele viver com esse coração de 70 mais 20 anos. Idade mínima tem ou de crianças também pode? Também não, porque para as crianças... Uma criança pode doar para outra criança? Porque pode doar a compatibilidade é de tamanhos, não é de idade. Então, se uma criança de 10 quilos não pode receber um coração de uma criança de 5, porque o coração de 5 não aguenta tocar 10. Agora, uma criança de 10 pode doar para uma de 5. Então, a questão não é exatamente a idade, é mais ou menos o tamanho da peça para o tamanho do corpo que vai ser utilizado. Como que funciona o processo de alocação de corações doados para pacientes que aguardam o transplante pelo SUS? Bom, o paciente dá entrada no processo todo e aí ele fica aguardando. As peças que são colocadas à disposição, por exemplo, hoje em Porto Velho, em Rondônia, não adianta você doar um coração aqui em Rondônia para ser operado no Rio Grande do Sul. Não vai dar tempo de transportar, porque o coração tem que ser transplantado em 4 horas, no máximo em 6 horas. Se tiver um Ele doador, não pode ficar ali numa geladeira e aguardar, né? No máximo 6 horas já é perigoso, o ideal é dentro de 4 horas. Então, qual que é a condição ideal para alguns transplantes? O transplante de coração seria lado a lado, quer dizer, o paciente numa sala, o doador na outra sala, tira aqui, coloca ali, é a fase ideal. Tá? Para algumas peças, existe mais tempo para ficar. O rim já fica um pouco mais de tempo. O rim é mais fácil de fazer porque existe a doação intervivos. Tá? O irmão doa, alguém da família doa um rim, a pessoa dá um rim para alguém, fica com um só, e a cirurgia é feita então, intervivo lado a lado. Mas o transporte do coração, principalmente, não pode demorar mais que 4 horas. E tem que ser um procedimento todo rápido, né? Tanto para a retirada desse órgão, até para a realocação dele. Então, especificamente para o transplante cardíaco, quando começa a tirar o órgão de um lugar, de um pacientinho, o outro já está tirando também para receber. Então, para evitar o tempo, por exemplo, o Faustão foi 2 horas e meia de cirurgia. A cirurgia não é o mais complicado na troca no transplante. A cirurgia até que é relativamente simples. O pós-operatório, todo esse cuidado, esse transporte, isso aí que é mais... A logística é muito difícil para o coração. Só pode ser um doador de coração uma pessoa que teve morte cerebral. Isso. Qual que é o tempo médio de espera por um transplante de coração no Brasil, doutor? Qual que é a nossa realidade hoje? Aí você me perguntou uma coisa difícil de eu responder, que eu não estou no sistema de transplante, né? Mas tem gente que fica 2, 3 anos esperando um transplante, porque existe hoje a melhoria do sistema do tratamento. Então, se trata o paciente e vai mantendo ele estável. Quando ele fica instável, ele interna. A partir do momento que o paciente internou, ali começa a ter prioridade. Se ele interna na enfermaria, é uma prioridade. Se ele interna na UTI ele tem que ser transplantado mais rápido. Se ele está com drogas ou está com algum device, algum aparelho para suportar a vida, às vezes está com coração artificial. Esse paciente tem prioridade sobre qualquer outro paciente, porque se o coração artificial parar ou ele rejeitar aquele coração que também tem essa condição, ele morre. Então, as prioridades dependem da condição clínica do paciente que está esperando pela peça. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre este assunto depois do intervalo, que é bem breve. Então, você de casa, não saia daí. Já de volta com o nosso programa, hoje entendendo um pouquinho sobre o transplante de coração, quais são os critérios, como que é esse processo, né? A gente teve recentemente aí o apresentador Fausto Silva passando por esse... Que legal, né? De fato, é uma nova vida para quem recebe e é por isso que é tão importante a gente poder falar sobre este assunto, porque, como mencionado ali na reportagem, uma das maiores dificuldades para que haja um maior número de transplantes no nosso país são os doadores, né? Por isso que é importante que você manifeste sempre em vida o seu desejo de caso algo aconteça com você, para que seja feita a doação, exemplo ali do paciente também, do doador que foi
mencionado na matéria, onde houve doação de córneas, de coração, enfim. É muito importante você sempre estar manifestando esse desejo. Doutor, quais são os principais hospitais ou centros de referência no Brasil onde os transplantes de coração pelo SUS são realizados? Olha, existem vários centros, mas para o transplante nós não podemos esquecer que o Brasil é um país continental. Então não adianta fazer um hospital de referência ser São Paulo, Instituto de qualquer de São Paulo, porque não vai favorecer quem mora no Nordeste ou quem mora no Norte, ou nem quem mora no Sul. Então, já existem vários centros especializados de transplante que estão sendo distribuídos no Brasil em várias regiões, exatamente por causa da condição de ter 4 horas só para transplantar o coração. Então, existe no Nordeste vários centros, existe no Sul vários centros, e São Paulo é o maior centro de transplante porque também é a maior concentração da população brasileira. Tem 30% da população brasileira está em São Paulo. Então, é lógico que eles façam mais transplantes, mas nós temos que desenvolver. No Nordeste já tem transplante em várias cidades, em Recife, em Maceió também fazem. Então, na Bahia também faz. O senhor tem conhecimento se no Norte tem algum? Tem, no Norte não. No Norte não. Eu pertenci ao centro de transplante aqui, tentei fazer pelo SUS, que a gente não conseguiu. Nós estamos agora num outro movimento agora, de tentar fazer pela iniciativa privada. Então, o hospital de HCR, hospital em Ji-Paraná, está agora num movimento para começar a fazer o transplante em geral. A gente sempre começa com o transplante renal, porque é o mais simples. Tem 35 mil pessoas para doar, para receber rim. Mas você pode fazer interviews, então você põe lado a lado, tira um e coloca no outro. E vai começar com o transplante renal, que é o primeiro, vamos dizer assim, para organizar e no futuro ir para o transplante cardíaco. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre esse assunto depois do intervalo, é bem rapidinho, então fique com a gente, de volta já. Já de volta com o nosso programa, hoje falando um pouquinho sobre transplante de coração e recebendo o cirurgião cardíaco, o Dr. Arleto Zacarias, para a gente entender então todo esse processo que ganhou notoriedade com o caso do apresentador Fausto Silva. Doutor, a gente ainda carece, né, de centros distribuídos pelo país para o transplante de coração. E os pacientes que recebem um órgão, de repente um de Rondônia, um paciente do SUS, ele tem que arcar com algum tipo de despesa para fazer o transplante? Normalmente não. O transplante é bem democrático, todo mundo tem direito e ninguém paga nada por isso, o Estado arca com as despesas. Então, às vezes tem despesa para ficar em alguma cidade esperando, mas essa despesa não é paga pelo SUS. Agora, na parte hospitalar, o SUS paga toda a despesa. Uhum. E quais são, você mencionou essa questão, né, da má distribuição, até porque no nosso país a expansão territorial ela é enorme. Quais são os principais dificuldades, os principais obstáculos para melhorar isso no SUS? Que na sua experiência, doutor, o que você acredita que falta para melhorar isso, então? Bom, um pouco o próprio Estado, o Estado, seja a federação, seja a prefeitura, de ter vontade de fazer. Primeiro, essa coisa o Estado tem que ter vontade, então ele tem que colocar à disposição as condições de fazer. Outra é ter gente especializada para fazer, porque não adianta você querer fazer transplante cardíaco no lugar onde não tem cirurgia cardíaca. Não vai funcionar. Tá? Então, por isso que no estado, aqui em Rondônia, ficou difícil, porque a cirurgia cardíaca de adulto vem trabalhando relativamente bem, mas não desenvolveu o suficiente para ter movimento grande para comportar o transplante cardíaco. Então, eu trabalhei 15 anos no hospital de base, fazendo cirurgia cardíaca. Eu fiz a primeira cirurgia cardíaca do estado, fui eu que fiz. Queria fazer o primeiro transplante, não chegamos a essa condição, porque não houve uma vontade política, porque tem que ter uma vontade política de fazer. Uhum. A gente percebeu, né, na reportagem no bloco anterior que o primeiro desafio se torna a espera, né? A fila ali de doadores e encontrar compatibilidade e tudo mais.
A partir do transplante, como é que é esse processo de acompanhamento? Uma vez que o paciente foi transplantado, ainda não acabou esse acompanhamento. Na verdade, começou. O transplante é o começo de uma nova vida. É como se tivesse nascido novamente. Então, a partir do transplante, você tem que ter acompanhamento mensal. No começo é um pouco mais que isso, depois vai alargando os atendimentos, mas você nunca mais vai deixar de ser atendido por um grupo de pessoas que vai lá ter médico, o dentista, vai ter a fisioterapeuta, vai ter a enfermeira, que vai te acompanhar o resto da vida, porque você tem que tomar remédios também para o resto da vida, para não haver rejeição. Qual que é o risco? O risco do transplante é a rejeição que acontece em maior número no primeiro ano. Passado o primeiro ano, a rejeição já diminui bastante, o risco dele ser rejeitado é menor. Mas tem que ser cuidado a vida inteira, mais no começo, mas sem se afastar do ambulatório da cirurgia. Por mais que se faça testes de compatibilidade para esse transplante, isso não garante uma compatibilidade, que não é impedimento para uma rejeição. Compatível não quer dizer igual, ele é compatível, mas não quer dizer que é igual. Então vai haver maior ou menor rejeição, dependendo dessa igualdade ou não grande. Aí eu vou pegar o senhor agora. Uma vez transplantado o paciente e de repente ele vem a óbito, esse órgão pode ser transplantado novamente? Não. Um órgão que foi usado de um paciente para outro, que já foi transplantado, não pode mais ser reutilizado. Tem um tempo também, ou uma vez transplantado, meu organismo aceitou, vou viver a depender da vontade de Deus e das outras possíveis patologias que possam vir. Não tem um prazo de validade. Eu diria que nós todos vivemos a vontade de Deus, né? Ninguém sabe quando vai morrer. O transplantado vai entrar na mesma fila que todos os outros nós. Ele vai ter uma condição de vida por um tempo que ninguém sabe por quanto tempo. Hoje, com o tratamento clínico já bem desenvolvido, nós podemos ter pacientes com 20 anos de transplante vivendo uma vida totalmente normal. Né? Então, existe a condição de... Por que eu falei, o Faustão tem 70 anos, vai colocar um coração de um cara de 50, ele vai viver mais 20 anos, de repente, com esse coração, vai chegar aos 90 anos sendo com o coração transplantado. Então, existe essa chance. Tá certo. E olha, mais uma vez então a gente reforça a importância de você manifestar sempre em vida o desejo, caso aconteça algo com você, né? A gente sabe, antigamente tínhamos ali no RG essa demonstração, hoje já não é mais utilizado, então você precisa de fato manifestar essa vontade, porque é a família quem decide se aquela pessoa se tornará um doador ou não. São tantas pessoas esperando por uma nova vida, independente do tipo de órgão, seja coração, rins, córnea, enfim. São muitas pessoas que aguardam passar por esse processo para ter uma chance, uma oportunidade de vida, tá bom? Então manifeste sempre esse desejo, é muito importante a gente falar deste tema. Quero agradecer sua participação aqui com a gente, viu, doutor? Quem quiser encontrá-lo, pode encontrá-lo como? No Instagram, pelo Arleto Zacarias, né? Ou pelo meu telefone, que não sei se quiser colocar o contato aí, mas no meu consultório, que é no Pronto Acordes. Tá certo. Agradecer também a Celibras por nos ajudar a levar este tema a todos os públicos mais uma vez. Então, você de casa tem um ótimo final de semana, aproveite bem, desfrute bastante, que sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente!